O lar é o primeiro campo pastoral. É um pastor, mas você tem que ser o pai. Sua responsabilidade dar exemplo de santificação dentro de casa. E isso protege a sua esposa, os seus filhos. Eles têm que ver em você mais do que aquele pastor que está lá no púlpito, na igreja, né? Que chama as outras pessoas de queridas. O seu filho é o seu querido, a sua filha é a sua querida, a sua esposa é a sua querida. Na sua experiência, quais são hoje as tentações mais perigosas, ainda que silenciosas, que ameaçam a santidade pastoral? E como enfrentá-la à luz das Escrituras? Não deixe de pregar a palavra com amor, com devoção, com paixão. Ainda que tenha ali 5, 10 pessoas, quem dá o crescimento é o Senhor. Fala, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro e especialista em investimento, e tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então, se você que está assistindo esse vídeo se interessa por essa palestra na sua igreja, pode entrar em contato conosco em um dos canais de comunicação que está aqui na descrição desse vídeo, WhatsApp, Instagram, que a gente marca uma palestra aí na sua igreja, vai ser um imenso prazer. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, falamos tudo aqui sobre fé e finança. E estamos gravando diversos episódios falando sobre santificação. E no episódio de hoje, vamos conversar aqui sobre santificação no ministério pastoral. E para tanto, convidei um grande amigo meu, que é um exemplo de liderança para mim, um exemplo de vida, é o meu mentor aí pastoral, que é o pastor Marcos Faustino, pastor presidente da Igreja Batista Intencional. Pastor Marcos, muito obrigado pela presença do senhor aqui, muito obrigado por ter aceito o convite, despreendido esse tempo tão valioso para o senhor, nessa correria de dezembro, para estar gravando conosco aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Para mim é um imenso prazer estar aqui no Pode Chamar. Pastor Esdras, de fato, você é uma bênção na minha vida, na minha família, na nossa igreja. E eu estou muito feliz de poder participar nesse dia de hoje com você aqui. E vamos bater esse papo, né, sobre santificação no ministério pastoral. Creio que é um assunto relevante para os nossos dias. Vamos firmes. Pastor Marcos Faustino é um exemplo para mim de liderança. Ele tem diversas frentes, né, das quais ele lidera. Então, ele é o pastor titular ali da Igreja Batista Intencional. Ele é o nosso líder lá do Café dos Pastores. Toda segunda-feira de manhã, tomamos um café aqui com os pastores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, em Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. E também ele é líder de uma base do projeto Radical. Então, assim, eu tenho tido ele como um objetivo de vida, um alvo mesmo. Ele é meu apóstolo Paulo e eu sou o Timóteo dele, assim como o pastor Isaías, né, que é meu pastor atualmente. Os dois ali, eles são meus mentores. E o pastor Marcos Faustino também foi meu avaliador de teologia no exame ali do concílio, né, no exame pastoral. Então, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela figura do pastor Marcos Faustino. E gostaria de saber, pastor Marcos Faustino, eu conheço, mas quem está nos ouvindo não conhece. Fala um pouco sobre o pastor Marcos Faustino, casado, filhos. Eu sou Marcos Faustino, pastorei a Igreja Batista Intencional há 18 anos, né? Estou aí indo para 20 anos de ministério pastoral, casado com a Patrícia Miranda, minha amada, esposa preciosa, uma joia. Sou o pai da Amanda Miranda, meu presente e herança do Senhor. Elas duas trabalham comigo no ministério. A Patrícia é uma ajudadora incrível. A Amanda, uma cantora, uma ministra de música. Deus nos deu esse presente e tem trabalhado comigo aí também no ministério, na igreja, mas também no ministério, no projeto Missão Radical Baixada. E é o orgulho do papai, né? A gente fica muito feliz e atuo, né, na área pastoral, juntamente também aí com esses amigos. Você faz parte do Café dos Anjos. Eu amo pastores. Eu tenho trabalhado há algum tempo também na Convenção Batista Carioca. Hoje faço parte do conselho da Convenção Batista Carioca. Desde que fui chamado ao Ministério Pastoral, eu sempre tenho orado sobre ser gasto na obra. E o Senhor levou a sério isso, e onde Ele tem me enviado, eu tenho trabalhado assim com muito carinho, com muito amor. Estudei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e depois fiz alguns cursos posteriores, algumas pós,
E terminando agora o mestrado em Teologia Sistemática Pastoral, tenho amado estar juntamente com os meus amigos pastores, todos eles são preciosos para mim. Que benção, pastor. E como eu disse aqui, né, não é hipocrisia minha, eu sempre falo isso em outras conversas, do quanto o senhor é exemplo para mim nessa questão de santificação, de liderança, e a todas as frentes que o senhor lidera. E como a gente estava falando aqui agora no café, né, eu me identifico muito com o senhor em relação ao perfil, né, de liderança, de como o senhor conduz a vida e tudo, até que o senhor falou que veio em mim, né, como era o início do ministério do senhor pastoral. E uma das coisas, assim, que eu tenho como espelho e como alvo é a questão da criação dos filhos, né? A Amandinha é uma bênção hoje com 18 anos, né? Então, assim, no caminho do Senhor, a gente vê que muitos dos nossos colegas, né, pastores, têm filhos ali fora do evangelho, e eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Arthur e tenho a Ágata, e isso é um medo que eu tenho, né? Assim, um senso de responsabilidade muito grande quanto a essa educação deles, né? E é muito bom, e é muito, assim, satisfatório, né? Tu olhar um pastor como o senhor, com tantos anos de ministério, com uma filha com 18 anos e no caminho do Senhor, e tão atuante quanto a Amandinha é, né? Como que o senhor conseguiu essa situação, né? Claro que debaixo da potente mão do Senhor, mas quais eram os procedimentos que o senhor tinha, a preocupação que o senhor tinha, que o senhor pode passar para mim agora, eu com um pai de um filho de 5 anos de 2? Se o senhor pudesse me aconselhar, como que o senhor faria isso? Seguindo aqui a temática do podcast, a santidade, para mim, ela começa realmente no lar, né? A palavra de Deus diz que, Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, é aquele que governe bem a sua casa. Esse é um dos requisitos, né, para mim, ao ministério pastoral, né? A santificação pastoral dentro de casa, ela é imprescindível, né? O lar é o primeiro campo pastoral, né? Você não pode desassociar. Embora você seja o pastor lá na igreja, você também é um pastor, mas você tem que ser o pai, né? É sua responsabilidade dar exemplo de santificação dentro de casa. E isso protege, né, a sua esposa, os seus filhos. Eles têm que ver em você é, mais do que aquele pastor que está lá no púlpito, na igreja, né, que chama as outras pessoas de queridas. Lá, o seu filho é o seu querido, a sua filha é a sua querida, a sua esposa é a sua querida. Então, esse exemplo, ele vai arrastar para a vida toda. Minha filha, ela não esconde nada de mim. Nós somos irmãos em Cristo, embora eu sou o pai dela. Ela é minha amiga, ela sabe a autoridade que eu tenho sobre a vida dela. E somos parceiros de ministério. E isso tem contribuído para o crescimento dela espiritual. Ela começou a namorar há pouco tempo, né? Isso é Uma dor. uma dor. Uma dor em mim. Uma dor. Ela começou a namorar há pouco tempo, mas uma das coisas que a Amanda sempre falou, que ela queria encontrar alguém que tivesse características que eu tenho. Isso trouxe assim um alívio, né, para o meu coração. Isso faz muito parte da vida daquele que é pai, né? Fortalece profundamente aí os laços familiares, ela percebendo que eu sou um homem de Deus não apenas lá na congregação, mas eu sou um homem de Deus também dentro da minha casa, para minha esposa, para minha filha. Pastor, uma coisa que eu tenho... Aqui é uma pergunta sincera mesmo, do fundo do meu coração. Quando eu fui, né, trilhar esse caminho já para o conselho pastoral ali, né? Aí eu conversei muito com a Vanessa, minha esposa, né? Então, assim, ela participou de todo o processo e ela sabia o que tava para enfrentar. Eu não aceitei esse ministério sozinho, correto? Então, ela teve, inclusive, que assinar lá a ata, assinar lá para a Ordem de Pastores Batistas, que ela concordava com esse processo, que ela estava disposta a servir junto comigo. Então, se durante a caminhada minha esposa sentiu uma pressão a mais sobre isso e tudo, ela tem que ter a noção de que ela escolheu também ser isso. Eu não decidi sozinho. Agora, os meus filhos, não. Ninguém perguntou pro Arthur e pra Agatha se eles queriam ser filhos de pastores. Como é que o senhor, durante essa caminhada, conseguiu implementar esse pensamento, esse senso de responsabilidade? Porque o filho de pastor sempre tem aquela, né, aquela estigma, aquela visão, né? Ah, é o filho de pastor e tal. Como é que o senhor conseguiu passar isso pra Amanda, sendo que ela não teve opção nenhuma? A tua esposa teve, ela não. Entendeu? Como é que o senhor conseguiu passar esse valor pra ela, né? Assim, a Amanda, ela nasceu praticamente dentro ali do ministério pastoral, né?
já era pastor. E uma das coisas que eu trouxe sempre para Amanda é de que ela não era diferente de uma outra criança. É filha do pastor, mas ela tem 2 anos, ela vai fazer coisas de crianças de 2 anos, Como qualquer né? outro. Como qualquer uma outra criança. Ela tem 10 anos, ela vai fazer coisas de criança de 10 anos. Ela agora tem 18 anos, ela vai fazer coisa de jovem que tem 18 anos. E eu nunca poupei, né? Chamar a atenção, de corrigir como pai, mas também como pastor. Uhum. Às vezes, dentro do ministério pastoral, tu corrige o filho do outro, né? E não corrige o seu filho. Então, Amanda, eu lembro de um episódio que aconteceu lá na igreja. Ela era bem pequenininha, né? Ali e estava fazendo uma bagunça tremenda. E eu já tinha chamado a atenção de outros meninos, de outras meninas. Aí um dia eu, do púlpito, falei assim: Irmã Amanda, senta do lado da sua mãe. E aí ela pegou e sentou, obedeceu, ouviu o comando. E ela foi falar para a irmã da igreja. E o pastor brigou comigo, né? O pastor. E também proteger a Amanda, né? Nas suas emoções, nos seus sentimentos, mostrando para ela que as pessoas, elas são falhas. E a nossa responsabilidade também como família pastoral tem uma contribuição muito grande nisso. Por quê? Porque existem determinados assuntos que acontecem nos corredores, nos átrios da comunidade, que atrapalham muito o desenvolvimento. Isso traz um peso muito grande para o seu filho, né? Por exemplo, se querem falar mal do pastor e tá ali uma rodinha, se seu filho chega, o que vai acontecer? A conversa vai cessar, né? Aí existe também aquela questão, mas é porque é o filho do pastor, é a filha do pastor. Não, eu procuro desassociar isso. Em casa eu sou o pai, eu sou o amigo. Na congregação eu sou o pastor que é pai. Certo. Né? Então, pau que dá em Chico, Dá em Francisco. Dá em Francisco. Né? Então, a Amanda entende muito bem, ela sabe separar essas coisas e ela tem crescido espiritualmente. Eu tenho o maior orgulho de ser pai da Amanda. Que bênção. A Amanda tá assistindo esse podcast e ela vai ficar toda feliz, né? Comenta aqui, Amanda, aqui embaixo na descrição. Comenta aí, filha. Esse orgulho aí que você tem do pai. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo, né, escreve assim, ó: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pastor, me parece aqui nesse texto, né, fazendo uma exegese aqui, que não é uma sugestão, é a vontade de Deus. Na opinião do senhor, em que momento no ministério pastoral essa vontade ela deixa de ser apenas um ideal teológico e passa a ser uma exigência do chamado diário ali? Ou seja, a santificação ela não é só um ideal, tipo, eu tenho que buscar e tudo, mas tem que ser uma exigência dentro desse ministério pastoral. Para mim, deixa de ser quando o pastor percebe que o ministério não começa apenas no púlpito, mas no coração, né? Tem pastores que acham que no púlpito você tem que ser mais santo, no palco, né, no altar, como alguns gostam de dizer. Muitos enxergam a santidade apenas como um ideal desejável, mas com o tempo a gente passa a entender que ela é uma exigência do chamado. Não tem como você desassociar, né? É uma exigência do teu chamado pastoral. Cada decisão, cada conversa fora dos holofotes é um altar, né, que você precisa dar uma resposta daquele que você serve, daquele que te arregimentou para um ministério, né? O ministério pastoral nos expõe constantemente a verdade, né, sobre o chamado que nós temos, né? A essa vontade de Deus sobre a nossa vida. Então a gente está todo tempo tendo que dar essa resposta, não apenas lá quando você está no púlpito, nasceu no coração, é uma exigência do chamado. Sede santo, porque eu sou santo. E a palavra de Deus diz que é pelos frutos, né, que você vai conhecer a árvore. Que você vai conhecer a árvore. Então, eu acredito que os frutos do ministério, ele provém da santificação, né?
que é a árvore ali, que são as raízes que você planta. Então não é só ali... Porque do púlpito tu faz seguidores, Quem não está conectado na videira não dá fruto. não dá fruto. Não tem como. Então tu pode ser até uma árvore bonita, cheia de folhas, como aquela IP, né? Cheia de folhas, mas não dá fruto nenhum, né? Ou então a árvore artificial, né? A gente percebe, não gera nada, gera beleza, né? O que a gente tem visto nos dias de hoje, muita coisa bonita, mas que não tem profundidade. Se o camarada chegar ali na frente, ele tem um lobo, chegar ali do púlpito ali, estudar PNL, estudar coach, ele vai falar uma pregação ali expositiva ali, E vai temática, vai né? fazer o público chorar. As pessoas choram, Seguidores. ela conhece, consegue, né, arregimentar muitas pessoas, mas isso não traz nenhuma profundidade, não traz santidade, não traz legitimidade e, para mim, não cria de verdade homens e mulheres discípulos de Jesus. Hoje a gente tava tomando um café ali na cafeteria, né? Aí o senhor viu aquela questão ali da menina da gente tomar um café ali, oramos pelo local, né? Sim. E convidamos ali a menina pra ir pra igreja, o rapaz também, né? O dono da loja e tal. Isso me inspirou, e tô sendo sincero aqui, naquilo que o senhor fala lá no Café dos Anjos, sobre a questão da barbearia. Então, que o senhor vai na barbearia, claro que pra cortar o cabelo, mas o senhor poderia ir em qualquer outra. E até porque o senhor tem muito cabelo, né? Então você poderia cortar em casa, né? O cabelo, mas o senhor faz questão de ir na mesma barbearia, porque ali você faz um discipulado. Eu acredito que isso tá ligado à santificação, isso é fruto. Não é só o senhor chegar ali na frente, pregar com headset, né? Num culto do Baba Enérgico. E aí, por exemplo, isso me inspirou a fazer isso aqui nessa questão da cafeteria. O senhor pode falar um pouco pro público como é que o senhor faz essa questão das estratégias que o senhor toma, que o senhor adquire, né? Que o senhor se posiciona para que dê de verdade frutos? Isso é tão interessante que, antes de eu ser pastor, eu sou servo de Deus. É porque às vezes alguns confundem, né, o título, né? Não, agora é pastor, vai ficar só no púlpito. Foi levantada, né, pastor? no gabinete, não. Eu sou servo de Deus, eu sou chamado todos os dias para fazer discípulos. Essa barbearia ali, a barbearia do Vitor, na Pedra de Guaratiba, tem um menino lá chamado Vinícius, né? Ele chegou à nossa igreja recentemente, meu amigo, tem estado lá. Ele faz a minha barba e navalha, né, a careca, né? E tenho orado por ele, todos os dias mando recado, vou lá toda semana. Ontem mesmo ele vai vir dar um tapa quando, né? Uhum. E aí, nesse momento que eu estou lá, fica ali mais ou menos 1 hora batendo papo com eles, né? Barbearia é algo interessante que lá entra muitas pessoas, essa molecada tem uma linguagem totalmente deles e eu fico ali com eles batendo papo, né? E falando da graça, do amor, do poder do evangelho, daquilo que Deus pode fazer. Isso tem sido, assim, maravilhoso. E eles têm visitado a nossa igreja. Já levei alguns para o Projeto Radical. Eu também me matriculei no ano passado na academia. Fui para academia, assim, sofrido, né? Mas lá na academia eu mais converso do que eu malho propriamente dito, assim, na malhação, né? E ali eu tenho conseguido também conversar com algumas pessoas, alguns já têm ido à igreja, discipular onde nós estamos. O Timothy Keller, ele fala sobre igreja centrada. Esse livro é um livro muito bom, né? De que você é um missionário, por exemplo, você é médico? Não, você é um missionário médico. Você é um professor, você é um professor missionário, né? Você é um missionário professor. Então, você fazer do lugar onde você está um campo de missões. Que benção, né? E então, isso são estratégias para que a gente possa dar fruto, né, no meio da sociedade, a se filtrar entre elas ali. Tipo assim, digamos assim. O que você fez ali naquela cafeteria, a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem um campo. Você tocou na Amanda, desde pequena a Amanda, ela vê isso acontecer, né? Então ela hoje, por exemplo, ela vai num sacolão, ela cria um link de conversa para poder evangelizar. Ontem a gente passou num hortifruti, né? Eu passei de frente, ela falou, pai, eu evangelizei, mas eu queria tanto que o senhor estivesse lá, que o senhor é muito cara de pau, o senhor levanta a mão, o senhor ora no ambiente, né? Então a gente tem que criar no coração do outro essa expectativa também, essa visão, né? Essa perspectiva de que nós temos que
fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer na sua ordem principal, que é fazer discípulos. Que benção, né? Esse aí, né? Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, ir de fazer discípulo de todas as nações, né? Então, a questão do fazer discípulo, eu acredito, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, que é assim, é um dos frutos ali da questão da santificação. Porque pregação é uma coisa, agora fazer discípulo é vida na vida, né? É tu tomar um café junto, despreender o teu tempo, ficar ali 1 hora caminhando. E para executar isso, entra na segunda pergunta, que é uma coisa que eu também me preocupo bastante, que é 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu, como pastor auxiliar, eu não prego tanto quanto um pastor titular, né? O senhor, o pastor Isaías e tudo. Mas, às vezes, pela agenda ali, né? Tanto de palestra de educação financeira à luz da Bíblia e pregações em outras igrejas que eu sou convidado, às vezes a gente junta na semana, eu pregar um domingo à noite, numa quarta-feira, e um domingo de manhã em outra igreja e tudo. Então, eu começo a sentir as dores de parto, de começar a pregar muitas vezes, né? Como que o senhor lida com essa questão do senhor ter que estar dando estudo de manhã, estudo à noite, quarta-feira, às vezes pregar né, ali, trazer um estudo num cemitério, no casamento. Como que o senhor vê essa questão da vida pública, né, e as demandas do ministério e a pressão por resultado? Então, assim, meu medo, pastor, durante essa rotina, a gente acaba virar um profissional do templo. Porque quando junta muita sequência de pregação, às vezes me parece que eu tô mais fazendo o estudo para pregar do que para me santificar, entendeu? Aí tem um grande perigo para o pastor, né? Para aquele que está pregando, para aquele que está sempre no púlpito. Ele se torna ali o exemplo, né? E as pessoas olham para aquele camarada que está ali, né, como alguém que nem dorme, que ele ora 24 horas por dia, que ele está nessa demanda pastoral, né? A gente tem que parar um pouquinho e olhar para a gente se nós não nos tornamos essas pessoas performáticas, né? Olhando plástica, se preparando só para a câmera, só para as luzes, né? Para as redes sociais. A visibilidade, para mim, ela não é sinônimo de intimidade com Deus. Você pode ter muitas visibilidades, teu vídeo pode bombar, as pessoas podem falar do seu nome para muita gente. Isso não quer dizer nada em relação ao olhar de Deus, porque a pressão por resultados pode facilmente roubar algo que é muito importante para o pastor. Pode roubar o tempo de silêncio em que você precisa quietar e ouvir Deus. Pode roubar o tempo de oração. Eu costumo dizer que tudo começa na oração. Pode roubar o alimentar-se da palavra. Se você não para, né, na sua vida privada, no seu quarto de escuta, né, se você não tem uma devocional ali, diante das demandas que você tem, você está se tornando alguém só para gerar likes, e se tornou um profissional da fé. Isso é muito perigoso. Um ministério pode até sobreviver sem algumas coisas. Às vezes você não tem um som adequado, às vezes não tem tanto aplauso, às vezes não tem aquilo que as megas igrejas têm. Mas um ministério não pode sobreviver sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem a tua busca diária, um ministério está fadado ao fracasso. Eu queria me aprofundar um pouco mais ainda dentro dessa pergunta, porque o senhor também é um exemplo para mim nessa questão do ministério pastoral. O senhor pegou, quando o senhor assumiu a igreja lá, Batista Intencional, ela era pequenininha. O senhor até conta bastante aquele exemplo do banheiro, né? Que o senhor fez aquela obra no banheiro lá, lembra? E muitas pessoas medem um resultado pela quantidade de membros que tem naquela igreja, né? Então, eu me lembro muito a questão de Davi lá, quando faz o censo, né? No povo, que ele toma uma cajadada ali. Então, assim, como é que o senhor, olhando agora para a câmera e falando para um pastor jovem como eu, que está assumindo um ministério agora de uma igreja com 10 membros, e aí o senhor passou por dentro desses 18 anos de ministério pastoral, agora da sua igreja
para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja que o senhor lidera ali, ela foi para um novo templo, porque ela está se expandindo, tudo firmado na palavra, com sabedoria, com substância, né? Não como Paulo diz lá para a igreja de Tessalônica, né? Não de Coríntios, né? Que fala que eu queria te dar carne, alimento sólido, mas vocês só bebem leite, né? Então, como é que o senhor diz aí, aconselha um pastor novo que assumiu agora uma congregação com 10 membros, para que ele se mantenha na caminhada e entenda que não são os 10 ou 1.000 ou 2.000 membros que refletem o resultado espiritual dele? O pastor, ele chega no ministério, por exemplo, um pastor jovem, como eu cheguei, chega cheio de sonhos, né? Cheio de visões, e você começa a fazer muitas coisas. O ministério pastoral vai exigir desse pastor, igual um pastor mais velho, a mesma santificação, né? A palavra, ela tem que ser pregada com temor e tremor, né? Tá passando por você a santa palavra de Deus. Sendo que quando você é mais jovem, você tem as situações da tua juventude, tu acaba errando em algumas questões, e o tempo de ministério ele vai te calejando, vai te ajudando a compreender, né? Eu dou uma sugestão para os pastores, um conselho, mais jovens, é que não deixe de pregar a palavra com amor, com devoção, com paixão, né? Ainda que tenha ali 5, 10 pessoas, quem dá o crescimento é o Senhor, né? Fique focado na missão que Deus te confiou. É um privilégio pastorear, né? Quando você é chamado por Deus, você vai pregar a palavra e o sobrenatural vai acontecer. Então, eu acredito muito que aconteceu conosco ali na Intencional, é que Deus ele esteve em todos os processos, né? Você não dar passos sem a presença de Deus. Senhor, não me faça sair daqui sem que o Senhor esteja comigo. Então, o Senhor ele estava em todos os momentos, né? Em todas as situações, boas ou difíceis para nós, o Senhor ele sempre esteve. Então, hoje a gente colhe frutos, né? E a gente continua pregando com a mesma paixão, com o mesmo amor, com a mesma responsabilidade, né? Então, pastores foram chamados para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, com muito amor. Em 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu só acredito que está muito ligado a essa questão. Como que o Senhor conseguia lidar com esses impulsos? Porque eu imagino que por muito tempo o Senhor se frustrou, porque, né, assim, teve os desafios, ora o Senhor desanimava, porque faz parte da caminhada do homem. Como que o Senhor se firmava nisso, no Senhor, assim? Como é que o Senhor tinha certeza que o Senhor estava no caminho certo? Assim, o talento, você está falando sobre como Deus vê. Para mim, o talento ele abre portas, o dom, né? Você tem um talento, ele vai abrir portas. Isso é muito natural. Mas é o caráter que vai sustentar por tempo aquele ministério onde você está. Nós estamos vivendo numa geração que está muito preocupada com esse resultado, essa performance, como é que eu estou me saindo, né? Como é que a gente está depois da pandemia. A gente vive esse advento assim, tecnológico. Eu lembro que a gente tinha que fazer as filmagens em casa, né? Muito ainda amador, a maneira que nós estávamos fazendo. E você tem que dar ali aquela performance para que o outro receba na casa dele. E isso se tornou muito plastificado para mim, né? Então, muitos estão preocupados aí com as câmeras, né? Como a gente pode resgatar, para mim, a centralidade aí do caráter, né? Como a gente pode resgatar a essência de um ministério pastoral. A santificação, para mim, ela se evidencia quando o caráter continua firme, mesmo quando as câmeras são desligadas, quando o microfone está desligado, e mesmo que não tenha plateia, né? Então, o pastor, ele precisa ser um homem de caráter, né? O que eu estou fazendo quando eu não estou no Café dos Anjos? O que eu estou fazendo quando eu não estou com aquelas pessoas que eu acho interessante? Deus vê como
como Deus, eu vejo como homem, né? Deus vê o coração, eu não consigo ver o coração. E eu me engano muito com pessoas porque eu sou humano. Então, na caminhada, eu costumo dizer que nessa caminhada nós vamos conhecer se aquela pessoa frutifica um bom fruto ou se o fruto dela é só um fruto amargo, podre, que não presta para nada. É uma coisa que me preocupa muito, pastor, com a nossa vida espiritual, né? É essa questão até que quando, lá no Novo Testamento, né? A palavra de Jesus falando lá, diz que no final dos tempos lá vai ter gente que vai falar assim, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei. Mas aí Deus vai virar e falar assim, aparta de mim pro fogo eterno porque eu não te conheço. Não são os resultados externos que vão dizer se a pessoa tá no caminho da santificação ou não, né? Numa vez que o Senhor me deu a oportunidade para falar no Café dos Pastores, lá no Café dos Anjos, eu falei sobre Jeú, né? Jeú, ele destruiu os profetas de Baal, matou Jezabel, né? Por meio da operação dele. Então, os que restaram dos profetas de Baal ali, ele concentrou tudo ali, matou todo mundo. Então, assim, o resultado de desenvolvimento dele, se fosse uma empresa, né? Ele deu muito lucro. Mas aí no final da história, Deus fala que ele não guardou todo o seu coração da idolatria. Então dentro do coração dele ainda tinha idolatria. Ou seja, porque Deus está vendo o que os homens não vê. Talvez quem tá olhando de fora elegeu e fala assim, caramba, esse cara é sensacional. Fez tudo o que Deus queria. Mas, ó, o coração dele estava ainda preso a algum tipo de idolatria, né? Exatamente. Às vezes o pastor pode estar idolatrando o seu próprio ministério, né? Idolatrando aquele ambiente, né? Aquele ambiente gera uma sensação de poder. Nós somos servos do Senhor. Não podemos cair nessa armadilha. Eu não quero pregar no nome do Senhor, eu não quero fazer sinais no nome do Senhor, eu não quero construir templos no nome do Senhor, eu não quero ter uma grande congregação bombando, cheio de gente. E às vezes isso traz assim, um grande contentamento para o pastor, mas o afasta dessa vida devocional, dessa santificação diária, desse estar com Deus, de ser servo de Deus dia a dia, servindo ao Senhor, orando no nome de Jesus, né? Não orando como fariseu, só em público, né? Mas tendo essa vida diária de oração, buscando ao Senhor. É muito triste você ver um pastor que tem resultados, que tem muito likes, que tem muitos seguidores, mas tem uma vida devocional destruída. Isso lá no final vai ser queimado como palha. O profeta Isaías vai para Ezequias ali, né, e fala com ele que o tempo dele tinha terminado, né? Aí no versículo diz assim, arruma a tua casa, né, porque você já vai partir. Aí ele pede mais tempo de vida. E aí, depois desse mais tempo de vida, vem o rei da Babilônia, não é isso? Aí vai lá visitar ele vai mostrar tudo que tem no reino dele. E aí depois Isaías chega e fala assim, o que foi que tu fez? Ele, mostrei tudo e tal, não sei o quê. Aí o profeta Isaías fala assim, Deus diz que teus filhos vão virar eunucos, né? Tudo que vai ter vai ser tomado e tal, depois que tu for embora. Aí tem uma frase dele que me marca tudo, que fala assim, Ezequias fala assim, é mesmo, isso vai acontecer, boa é a tua palavra. Tipo assim, Ezequias estava preocupado só com, apesar de ter sido um dos melhores ali de Israel, né, a reinar ali, e a consequência veio depois no seu filho, né, Manassés, que foi um dos piores. Uma peste. Uma peste. Então, assim, eu só acredito que também na santificação, na vida pastoral e a vida do cristão, ele se preocupa também com essa questão do legado que ele vai deixar, né? Não só em ter os seus resultados, porque os resultados de Ezequias foram excelentes, né? Até ele pediu o tempo a mais ali, tanto que no reino dele não aconteceu nada, ele foi um dos melhores ali. Entretanto, as gerações que sucederam ele foram horríveis, né, Manassés, como, por exemplo. Como que o senhor vê essa questão dessa responsabilidade? Até volta para Amanda de novo, né? A Amanda tá sendo muito trabalhada aqui, né? Do senhor. Não somente a Amanda, né, mas os mais jovens da nossa congregação, aquelas pessoas que estão nesse tempo, né? Eles precisam ver em nós verdadeiramente homens de Deus. Homens que andam com o Senhor, homens que se encontram com Deus todos os dias, né? Que tem alguma coisa a falar acerca do reino de Deus. Que quando você fala da palavra, o coração queima, né? Poxa, esse camarada teve com o Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande do pastor dele pregar aquilo que ele vive, né? Não está divorciado à vida da pregação. Então, quando você prega aquilo que você vive, que você acredita, que você caminha, né, não por vista, mas por fé,
é alguém que acredita no sobrenatural, na ação do Espírito Santo. Você cria no coração do outro, na mente do outro, assim, não, de fato, Deus existe. Eu vejo Deus no meu pai, eu vejo Deus no meu pastor, na caminhada dele. Ele acredita no invisível, ele acredita naquilo que está num campo espiritual. E por isso os resultados espirituais vêm. Eu fico muito preocupado que alguns acham que se ter algumas coisas materiais é resultado de uma vida assim, performática, de trabalho, só isso. Não. Todas as coisas vêm das mãos daquele que é o Senhor, do Pai das luzes. Tudo vem das mãos de Deus. Então, o maior legado que eu posso deixar para minha filha, para a juventude, é um exemplo de fé. Que eu me aproximei, como diz lá os Hebreus, de Deus acreditando que Ele existe. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse é o maior legado que a gente pode deixar. Que benção. E em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Essa pergunta é bem dolorida, né? É bem responsável. Na sua experiência, quais são hoje as tentações mais perigosas, ainda que silenciosas, que ameaçam a santidade pastoral? E como enfrentá-la à luz das Escrituras? Então, assim, o que é o poder? Por exemplo, olha só, uma coisa que eu fico pensando, né? Quando o senhor vai aconselhar, por exemplo, uma mulher. Então, assim, às vezes, uma mulher bonita, que vai lá no gabinete do senhor dizer que o marido traiu. Como que o pastor, ele consegue se blindar dessas tentações? Porque o pastor também é humano, como o senhor falou, né? As pessoas, às vezes, imaginam o pastor como alguém que jejua 7 vezes na semana, lê a Bíblia 24 horas. Como é que o senhor, durante todos esses 18 anos de ministério, o senhor conseguiu enfrentar isso e se blindar dessas tentações? Para mim, o maior perigo está em se tornar um pastor, um pregador, um gestor, muitas vezes, sem a presença de Deus, só na carne. E aí, algumas tentações, elas são silenciosas e elas se infiltram de maneira que, às vezes, alguns nem percebem. Por exemplo, o orgulho espiritual. O orgulho, ele é algo terrível, né, no coração do homem, né? E o orgulho daquilo que você faz. Então, esse orgulho espiritual, ele é um tipo de tentação. Não, se eu não fizer, a coisa não vai dar certo. Se eu não tocar a minha mão, né, tem que ser o pastor que tem que fazer. Orgulho espiritual. Uma outra coisa é o isolamento emocional, né? Isolamento emocional, alguns pastores se isolam emocionalmente, eles não abrem o coração para ninguém, eles não se mostram, né? São rochas submersas para mim. Né? O ferro que afia o ferro, né? Então Ele nós veio... precisamos do outro, né? Eu tenho que ligar para um amigo, tenho que ligar, conversar muitos assuntos com a minha esposa, pedir oração por diversas coisas que acontecem no ministério. Isolamento emocional, outra coisa, relativização do pecado, né? E aí, aqui isso pode, você facilita. Eu costumo dizer que quando você escancara a porta, né, de entrada, sem que a pessoa renuncie, sem que ela se arrependa, sem que ela mude de vida, a porta de saída ela também é escancarada. A porta ela é estreita, né? Então, quando você tem que pregar a verdade, você tem que falar. O pastor ele dá a boa notícia. A boa notícia é que você tem que se arrepender do seu pecado para que você tenha a vida eterna. Você tem que crer em Jesus Cristo. Então, eu não posso relativizar o pecado, diminuir, né, o peso, né? O pecado fez separação entre o homem e Deus. Eu costumo falar que lá no Éden, né? Aconteceram 3 rupturas. A primeira, por conta do pecado, é essa separação do homem e Deus. A segunda, do homem e o homem, né? Foi a mulher que tu me deste. E a terceira, do homem e a natureza. Você vê como é que a humanidade trata a natureza. Então, relativizar o pecado é uma das tentações que o ministério sofre. Em nome de ter gente, né? Pô, fulano de tal, tem uma condição, é um cara
bem na sociedade, pô, mas é um pecador compulsivo de situações, ele precisa ser confrontado pela palavra. A outra coisa é um ativismo sem devoção. A gente vê aí essa agitação, muitas atividades, e você percebe que é só vento, né? Uhum. É um evento, né? Então faz muito barulho e não tem frutos, E não é o né? vento ruach, não, né? Do espírito, não, né? Não é o ruache, não, É o né? vento de... E uma outra tentação é a busca de validação sempre, né? O pastor fica muito preocupado em alguns, né? Em ficar se validando. Não, não. Prega a palavra. A Bíblia vai falar que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, Uhum. vos perseguirem, né? E disserem mentiras por causa do nome de Jesus. Então, nós estamos nisso. Ser o pregador da palavra, ele tem que combater essas coisas constantemente. O enfrentamento passa dessas tentações por vigilância sempre. Não é só orar. Eu preciso estar vigiando, né? Passa por prestação de contas. Pastores precisam prestar contas a alguém, né? Precisa estar ali e chamar, olha, eu estou fazendo isso, o que tu acha? Vida comunitária saudável, ferro no ferro, né? A congregação, o pastor ele está no meio da congregação, né? E, sobretudo, retorno às escrituras. Tem que ir para a palavra, passar pelo filtro da palavra. A santidade, ela não é ausência de tentações. Todos os dias, como diz a música, né? O pecado ele vem, bate a porta, né? Mas para mim a santificação é essa resistência, né? Que nós temos que ter pela graça, né? Pela presença de Cristo todos os dias em relação a essas tentações. Uhum. É assim que eu venço. Uma coisa que o senhor falou aí, que me remeteu lá um dia que a gente tava no Café dos Anjos, até que o senhor falou assim, às vezes o cara é um empresário, aí ele tá traindo a esposa, mas o dízimo dele é o mais alto da igreja. Aí o pastor fica ali... relativizando, não, porque se eu for falar... E aí uma vez o senhor falou que o senhor viu em algum lugar que a palavra de Deus é como um leão na floresta, não foi isso que o senhor falou? Nunca mais esqueci. Sim. Que o senhor não precisa ensinar o leão o que ele tem que fazer, o senhor apenas tem que soltar. Solta o leão. E ele vai achar, né? Você pode falar um pouco disso para mim em relação a essa perspectiva? Sobre como é que o senhor chega ali no púlpito, e o senhor falou para mim mais cedo que o senhor ainda sente tremor quando vai pregar a palavra, né? Ainda dá aquele frio na barriga, porque é a palavra do Senhor, é nossa responsabilidade de porta-voz ali naquele momento de... Como que o senhor se prepara para esse momento? Como é que o senhor prepara um sermão? Como que o senhor, na hora de pregar, o senhor pensa numa pessoa, tipo assim, eu vou pregar porque aquela pessoa vai estar lá, ela precisa ouvir isso. Como é que funciona? Eu nunca fui pro púlpito tentando resolver questões pessoais, né? O pastor jamais ele pode ser tomado por esse tipo de sentimento, né? Você fala no coletivo, Deus fala no individual. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu uso essa ilustração do leão porque você não precisa fazer nada além do que pregar a palavra. Quando você prega a palavra, meu irmão, é espada, né? E aí o Senhor ele vai filtrar e direcionar para quem ele quiser. É por isso que de vez em quando algumas pessoas vão chegar ao pastor, aquele que está pregando, e vai falar assim: caramba, pastor, o senhor falou tudo acerca da minha vida. Alguém te contou? Não, é o Espírito Santo. O Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando vou preparar um sermão, primeiro é a oração. Você tem que ter temor mesmo, pedindo a Deus orientação para falar sobre a palavra dele. Quando alguém te pede um conselho, quando alguém vem e pede conselho, pastor, o que o senhor acha? Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu acho, é sobre o que a palavra diz. Então, a palavra, ela vai dar o direcionamento. Nada do que eu falar, se eu falar fora da palavra, eu acredito plenamente que não vai gerar resultados, mas a palavra, ela vai cortar, ela vai abrir o caminho, é pela palavra. Então, oração, leitura da palavra, livros bons, ouvir bons sermões também vai ajudar. Nós estamos num tempo
da inteligência artificial, né? É importante falar sobre isso para que você não se torne um pastor artificial também, né? Então, o pastor ele precisa continuar indo para o joelho, né? Para que avivamentos aconteçam, né? Para que pessoas sejam transformadas, curadas, libertas dos seus pecados. Nós temos nas nossas congregações pessoas que chegam ali acorrentadas. E a palavra de Deus é essa espada que quebra a corrente, né? Que liberta o pecador, que firma os pés dele sobre a rocha. Eu nunca vou para o púlpito sem a expectativa da presença de Deus. Eu nunca vou para um sermão sem a expectativa de que Deus ele vai arrebentar a boca do balão naquele dia, de que o leão vai fazer o que tem que fazer no meio da floresta. A palavra de Deus é incrível. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor em 2 Timóteo 4:7 diz assim, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E aí, eu falo, não a Deus, né? A gente tem um ditado popular que diz que tudo que começa errado, termina errado. Eu acredito que para Deus isso não acontece, porque tantas pessoas começaram a vida totalmente erradas, mas no final se acertaram ali, Deus deu a oportunidade e as coisas se acertaram, conforme a vontade do Senhor. Da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Nem tudo que começa certo vai terminar certo, pode terminar ruim. Sim. E aí, visto Salomão. Dentro desse escopo, dentro dessa perspectiva, como que o senhor, com 20 anos de ministério pastoral, preserva a fé, guarda ali para que isso tão importante quanto começar bem é terminar bem, né? A gente não sabe quando o ministério do senhor vai terminar, ninguém sabe disso, só Deus. Mas como que o senhor se mantém firme ali para que o senhor possa entregar o ministério da mesma forma, ou melhor, né? Melhor ainda do que o senhor pegou, de forma que o senhor fale igual o Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. E aí, antes do senhor responder, tem mais uma questão dentro dessa. Uma vez lá no Café dos Pastores, alguém contou uma história de um pastor que era muito referência no nosso meio, que quando ele estava no final de vida, foram perguntar para ele qual era o conselho que ele dava. E ele falou assim, dentro de todos esses anos de ministério pastoral, eu vi que eu me envolvi muito com a obra do Senhor e muito pouco com o Senhor da obra. Como que o senhor se guarda nessa caminhada e o senhor olha para o alvo ali para o senhor se manter firme nessa trajetória? Para mim, terminar bem não é apenas chegar ao final, mas é chegar íntegro, né? Chegar completo, né? No sentido de daquilo que a palavra de Deus diz, né? Foi essa busca constante de se tornar um varão perfeito, e eu penso que a plenitude desse varão perfeito é quando eu já estarei com o Senhor nas mansões celestiais. É olhar para trás e ver a fidelidade, né? Fui fiel à palavra. Não neguei o meu Senhor, não neguei a fé. Eu até me emociono, né, quando eu penso sobre isso, né? Não deixar o nome de Jesus cair na lama, né, por minha conta, ser pedra de tropeço. Significa preservar o caráter, relacionamentos, o testemunho, né? De alguém poder falar assim, poxa, o meu pastor foi um homem verdadeiro. Um legado saudável não se mede, para mim, apenas pelo tamanho da igreja, né? Mas pela extensão desse ministério, aonde esse ministério ele alcançou, né? Eu tenho lá na nossa igreja, por exemplo, um camarada que não era membro da nossa igreja e alguém falou assim, poxa, eu tô com um amigo lá no hospital, pastor, você pode ir lá orar por ele? Né? Claro que eu posso. Tava no Hospital Dom Pedro II, perto da minha casa, e aí eu fui lá e orei por ele. Esse camarada saiu do hospital, passou alguns anos e depois apareceu lá na igreja com a família, ele conta esse testemunho. E chegaram ao final, né, com histórias boas, né, a respeito da tua fé, né? Foste fiel no pouco, foi colocado sobre muito, não se perdeu na caminhada, manteve a fé, combateu bem o bom combate, guardou a fé e está na presença do Pai, né? Uhum. Eu costumo dizer, eu peço isso a Deus e eu oro isso. Falo, Senhor, eu quero chegar ao final
como um idoso, né, um velho, contando histórias do ministério, dar posse a um novo pastor, poder sair com a minha família e voltar ao lugar que eu pastoreei sem peso, sem criar tumulto, caos, né? Tem pastores que não podem voltar ao lugar onde começou, né? Erros fazem parte da vida, né? Nós erramos, mas o pastor ele precisa ter muita atenção com a sua vida espiritual para que ele não erre em coisas que vai trazer consequências que dificilmente serão acertadas aqui nessa terra. Então o pastor precisa ter essa responsabilidade. Ele foi colocado sobre algo que é excelente, algo que é espiritual. O senhor não precisa falar, mas o senhor tem metas, assim, para esse fim, digamos assim? A gente nunca quer pensar no fim, né? Mas o senhor imagina, assim, dentro da perspectiva do senhor, quando que esse fim vai chegar? Por que eu tô te perguntando isso? Porque é um desafio também pastoral, essa questão de identificar também que o seu tempo terminou. E lá no Café dos Anjos, a gente conversa e vê algumas situações também de pessoas que ainda querem tá ali combatendo, mas passou o tempo dela. E ela tem que aceitar que o tempo dela já foi. E aí, como que o senhor vê essa questão? Como que o senhor se prepara para esse momento? O senhor acha que vai ser fluido? É muito dolorido pro pastor. Eu entendo alguns amigos, né, de ministério, né, ele entender que o tempo passou. Isso é uma situação complicada, que nem um jogador de futebol, né? Ele já não dá mais resultados, já não tem mais as mesmas habilidades, né? O tempo ele vai passando, o pastor ele precisa estar constantemente se atualizando, não é atualizar a Bíblia, mas ele precisa estar atento às estações e para cada estação ele precisa ter um movimento. E o pastor entender que chegou ao final, ele precisa, sobretudo, ser muito dependente de Deus. E eu falo para o Senhor e eu oro sobre isso e eu falo para a igreja. No dia que o Senhor falar, acabou, eu pego a minha maleta, a viola, a Bíblia e sigo na direção que ele vai falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O mesmo Espírito que falou ao meu coração que era para eu ser pastor, é o mesmo Espírito que vai dizer, chegou o tempo, né? Então você tem que concluir esse ministério também com alegria, né? A vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então, no fim, também essa mesma vontade permanece. E alguns pastores não entendem isso. Quando você sai fora do tempo, né, algumas tragédias acontecem. Você tocou no Ezequias. Chorou. Deixa mais um pouquinho. Deixa eu. Né? Olha as situações por conta de 15 anos. Né? Então, eu conheço a história de pastores que passou o tempo e permaneceram e foi uma tragédia naquele ministério. Tava tudo bem até aquele momento. Tava tudo bem, tava tudo correndo bem. E eu não quero que isso aconteça, né? Deus, ele me chamou para essa obra que é sobrenatural. Eu gosto de dizer, bendito esse Senhor. Agradeço muito a Ele por ter me considerado fiel para o ministério. É uma honra ser pastor, é um privilégio, né? Falar da palavra dele. Talvez a maior honra, talvez não é a maior honra que um homem pode ter. Ele é um arauto, ele é um proclamador da palavra, a palavra que liberta. Mas, Faustino, no final do podcast a gente sempre faz uma pergunta aqui para deixar o entrevistado na onça. Pergunta: se o senhor tivesse que falar suas últimas palavras aqui, o senhor vai morrer agora. Então, se o senhor tem a última frase para dizer, como a gente fez um podcast aqui nesse episódio voltado mais para pastores e líderes, né? 80% aqui foi sobre pastores. O que o senhor falaria para estar escrito na tua lápide? Assim, tipo assim, o pastor jovem como eu vai olhar assim teu podcast, só vai conseguir ver esse último corte e só vai morrer. Qual seria uma frase de impacto, um pensamento, uma experiência desses 20 anos que o senhor poderia deixar para quem está nos assistindo, que tem 1 ano de ministério, 2, 3, 4, 5, 6, mas que tem muito que aprender com o senhor?
Há muitas coisas aí. Poderia falar, tô na glória, fui, valeu a pena, né? Mas um conselho. Conselho para Para novos pastores. novos pastores. Prega a palavra. Isso. Não negocie. Não se venda. Né? Não facilite a entrada da porta estreita. Não deixe as tentações desse mundo, os caminhos que parecem bons, as propostas que parecem perfeitas, né? Tem gente que não negocia a fé, né? A perseguição, né, dos tempos atuais são as propostas, oportunidades recheadas de veneno, mas aparentemente boas, né? Então, vai chegar propostas à mesa desse pastor para comprar terreno, para ampliar o templo, para fazer algumas coisas, mas recheado de veneno. Não se venda, pastor. Permaneça fiel. Quando eu olho para Paulo, todas as vezes que eu vejo o final de Paulo ali, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me dê condições de ser 1%, de ser 10% daquilo que esse camarada foi. Ele não negou a fé, né? Na prisão. Ainda na prisão ele estava livre, escrevendo cartas, né, que serve como parâmetro para nós até o dia de hoje, né? A palavra do Senhor. E por isso ele pôde dizer, combateu o bom combate. Não fuja ao bom combate, pastor. Não desista do ministério, mas não permaneça no ministério se o Senhor não te chamou para ministério. Né? Que Deus, assim, abençoe grandemente a vida de cada amigo, de cada pastor. Pastor Esdras, para mim é uma grande honra estar aqui com você nessa manhã. Deus abençoe você de uma forma poderosa. Eu costumo dizer para os meus amigos, eu ainda vou lá no teu ministério, que nem eu digo pro menino da barbearia, e eu lanço sonhos para a vida dele, projetos, no sentido da palavra, para encorajá-lo. Eu falo assim, eu ainda vou na sua casa comer um bife ancho. Ainda vou pregar no púlpito da igreja que você vai tomar posse, né? Se essa for a vontade de Deus. Amém. Toda honra, toda glória seja a Deus. Pastor Faustino, quem está nos assistindo, se tiver o desejo de levar o senhor na congregação, na comunidade de fé, para dar uma palestra sobre liderança, sobre família, sobre crescimento de igreja, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Você pode achar lá no Instagram, @pr.faustino, Vou né? deixar aqui na descrição do vídeo. @pr.faustino ou na @IBintencional, Igreja Batista Intencional em Pedra de Guaratiba. Deus tem feito maravilhas lá. Se você quer conhecer uma igreja bacana, uma igreja para pertencer, venha para a Igreja Batista Intencional, se você mora nessa região. Projeto Radical, não posso deixar de falar desse projeto. Faço convite, você que ainda não conhece. Foi um divisor de águas também para mim aí em algumas áreas. É uma ferramenta poderosa. Tenho levado muitos amigos. Então, agora, dia 23 a 25 de janeiro, teremos o Missão Radical Baixada. Vem com a gente e acredito que vai ser muito bom para você. Assim, telefone, né? Vou deixar na descrição aqui também 21 o telefone do senhor. 985 30 9375. Então a igreja do senhor fica lá em Pedra de Guaratiba, no bairro Vila Mar ali. Rua Abdu Sayão, 1165. Isso. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. Você que assistiu até agora, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha. E se você tem vontade de aprender educação financeira à luz da Bíblia, investimentos no Brasil e no exterior, vantagens financeiras do cartão de crédito e aumento de renda, né, que é renda extra pela internet, acesse o link aqui embaixo do Impulso Essencial. Quem entra no Impulso Essencial pelo canal do YouTube aqui, Pode Chamar, tem um desconto especial. Então esse foi mais um episódio do Pode Chamar, onde falamos sobre santificação na vida pastoral, e te espero no próximo episódio. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.